O podcast Café e Vadimécum está disponível no Spotify, Apple Podcasts, Amazon Music e agora também no YouTube. É isso aí. E hoje a gente tem uma análise profunda, bem densa pela frente. Muito densa, né? A gente vai fazer um mergulho dogmático e estritamente jurídico na Lei 12.651 de 2012, o nosso atual Código Florestal. Exato. E o foco hoje é total em jurisprudência do STF, do STJ e na literalidade da lei. Nada de exemplos fictícios ou debates filosóficos. A abordagem é 100% direcionada para quem precisa enfrentar as bancas de concurso com aquele rigor técnico que a gente costuma ler no Conjuro ou no Jota, sabe? Pois é. E para começar, a gente tem que falar da transição legislativa. A substituição da antiga Lei de 65 pelo Marco de 2012 reforçou um princípio constitucional básico. A flora como bem de uso comum do povo, certo? Isso. A natureza jurídica do meio ambiente é um bem de uso comum. E a partir dessa premissa dogmática, a gente entra na obrigação mais cobrada em prova. Ah, obrigação propter rem. Perfeito. A obrigação propter rem de reparação ambiental. O STJ pacificou isso na súmula 623. Súmula 623 da STJ. Quem está ouvindo a gente já tem que anotar isso. Tem que anotar porque despenca. A obrigação acompanha o imóvel. Não importa se a pessoa que comprou a terra foi quem desmatou. Se ela é o titular, a responsabilidade pela recomposição adere à propriedade. E é uma responsabilidade objetiva, né? Não tem essa de discutir culpa na esfera civil para fins de recomposição. Nenhuma. É o risco integral puro e simples. O novo proprietário assume o passivo ambiental. Bom, e já que a dívida gruda na terra, o que compõe essa restrição? Vamos entrar no conceito de área de preservação permanente, a famosa APP. Bora! O artigo 4º do Código Florestal traz o conceito e as metragens exatas. A incidência da APP ocorre tanto em área rural quanto urbana. Isso é pegadinha clássica. Tem gente que acha que a APP é só no campo. Pois é, mas não é. E a metragem por força de lei é absolutamente rígida. Para rios, por exemplo, a faixa marginal varia de 30 a 500 metros. Dependendo da largura do curso d'água. Exato. Um curso d'água de menos de 10 metros de largura exige 30 metros de APP. E vai subindo. E para nascentes? Para nascentes, o raio é de 50 metros. Sempre. Além disso, tem as encostas com declividade superior a 45 graus e os topos de morro. Tá, mas a regra da APP é a intocabilidade absoluta? Porque a gente sabe que no direito quase nada é absoluto. Não é absoluta. O código prevê intervenção em APP, mas são hipóteses excepcionais. Quais são? Utilidade pública, interesse social e baixo impacto ambiental. Fora dessas, não existe supressão legal de vegetação em APP. Certo, e aqui a gente tem um julgado super importante do Supremo, né? A ADC 42. Nossa, a ADC 42 é o coração da jurisprudência ambiental recente do STF. O que o Supremo definiu lá sobre as nascentes? O STF decidiu que o enquadramento de nascentes como APP inclui as nascentes intermitentes. Aquelas que secam em uma época do ano. Exatamente. Secou durante a estiagem, não importa. Continua sendo área de preservação permanente por determinação do STF na ADC 42. E sobre a área urbana, porque a gente mencionou que tem APP na cidade. Isso gera um conflito normativo gigantesco com o parcelamento do solo urbano. Gera, e o STJ teve que intervir. Foi aí que surgiu o tema 1010 sobre o rito dos recursos repetitivos. Tem uma 1010 do STJ. E o que ficou decidido para essas áreas urbanas consolidadas? O STJ fixou a tese de que, mesmo em área urbana consolidada, não se aplica a lei de parcelamento do solo urbano no que diz respeito aos recursos de corpos hídricos. Ou seja, a regra que vence é a do Código Florestal. Vence o Código Florestal. A metragem não edificável tem que respeitar aqueles 30 a 500 metros do artigo 4º e não os meros 15 metros da lei urbana. Isso é uma jurisprudência pesadíssima para quem atua em direito imobiliário urbano. Com certeza. Muda o plano diretor de muita cidade. Tipo, muda completamente a aprovação de loteamentos. Bom, fechamos a APP. Vamos passar para o outro instituto que as bancas adoram confundir, que é a reserva legal. Excelente transição. A reserva legal tem um conceito totalmente diferente da APP.
Primeiro, só incide em área rural. Só rural, diferente da APP que tem na cidade. Isso. E não tem a ver com proteção de margem de rio ou encosta. É um percentual da propriedade rural que deve ser mantido com cobertura vegetal nativa. E os percentuais do artigo 12 são cobrados na literalidade, né? Literalidade pura. Na Amazônia Legal, se a área for de floresta, 80%. 80% de reserva legal. Se for cerrado, dentro da Amazônia Legal, 35%. E se for Campos Gerais na Amazônia Legal, 20%. E no resto do Brasil, nas demais regiões? 20% cravado. Tá, e aí surge a dúvida, que é o pesadelo de muito estudante, o cômputo da APP dentro da reserva legal. Pode fazer essa sobreposição? O artigo 15 do Código diz que sim, mas tem requisitos. O cômputo é possível desde que não implique conversão de novas áreas para uso alternativo do solo. E a área tem que estar inscrita no CARNA. Exato. Além de inscrita no Cadastro Ambiental Rural, o proprietário não pode ter infração ambiental pendente em relação a essas áreas. Mas e se a pessoa cometeu uma infração na vigência do Código Antigo? A jurisprudência do STJ aceita que ela use o benefício do Código Novo? Aí é que tá. A jurisprudência do STJ é muito firme ao dizer que os benefícios do novo Código Florestal, como esse cômputo mais flexível, não retroagem para anular infrações ambientais consumadas sobre a égide da lei antiga. Princípio da irretroatividade. Exatamente. Se o desmatamento irregular ocorreu na vigência da Lei de 65, o STJ não aplica a nova Tio Legis e Melius para extinguir a punibilidade ou a obrigação de reparar nos mods antigos, a não ser nas hipóteses expressas de transição do novo Código. Falando em registro, você citou o CAR agora há pouco, o Cadastro Ambiental Rural. Sim, o CAR é o grande divisor de águas na regularização ambiental. Ele tem natureza de registro público, certo? Registro Público Eletrônico de âmbito nacional, e a consequência jurídica mais importante dele, que é tese do STJ, diz respeito aos cartórios de imóveis. Ah, essa é clássica. Sim, o STJ entende que a simples inscrição do imóvel no CAR desobriga o proprietário de fazer a averbação da reserva legal na matrícula do imóvel no cartório de registro de imóveis. Entendi, ou seja, fez o CAR, a obrigação de publicidade ambiental perante o poder público está cumprida. Não precisa gastar com emolumento no cartório para averbar a reserva. Perfeito. É o que as bancas chamam de inexigibilidade de averbação cartorária após o CAR. Maravilha. E quando o proprietário quer explorar economicamente a área? O roteiro menciona a diferença entre o uso alternativo do solo e o plano de manejo. É fundamental separar as duas coisas. Uso alternativo do solo é quando você vai suprimir a vegetação nativa para colocar agricultura ou pecuária. Vai desmatar legalmente com licença. Isso exige licenciamento ambiental prévio do órgão competente. Já o Plano de Manejo Florestal Sustentável, o PMFS, é diferente. Como funciona? No manejo, você extrai produtos florestais, como madeira, mas sem remover a floresta inteira. Você mantém a cobertura. E a lei diz que o PMFS substitui etapas burocráticas e não é considerado o uso alternativo do solo. E o controle do que sai da floresta? Como o Estado fiscaliza essa madeira extraída no manejo? Aí entra o DOF, o Documento de Origem Florestal. Sem o DOF, o transporte de madeira é infração administrativa e crime ambiental. E tem consequência grave se for pego transportando madeira sem DOF, né? A apreensão do caminhão. Nossa, essa é uma das jurisprudências mais fortes do STJ. É o tema 1036. O que diz o tema 1036 do STJ? Diz que a apreensão do veículo ou do instrumento usado na infração ambiental independe de o bem ser de uso exclusivo para a prática do crime. Espera, então se um transportador usa o caminhão para levar soja o ano inteiro, mas num dia resolve transportar madeira ilegal, ele perde o caminhão? A regra autoriza a apreensão. A defesa costumava alegar: esse caminhão é meu ganha-pão lícito, eu só cometi o crime uma vez. O STJ barrou isso. Não precisa provar que o veículo foi fabricado ou adulterado exclusivamente para o crime. Usou no ilícito ambiental, é lícita a apreensão. Extremamente rigoroso.
E correto dogmaticamente porque a lei não faz a ressalva da exclusividade? Exato. O artigo 25 da Lei de Crimes Ambientais, junto com a regulamentação administrativa, não exige habitualidade. Tá, a gente falou de rigor, mas o Código de 2012 também criou regras de anistia disfarçada ou regras transitórias, dependendo do doutrinador, o famoso marco temporal. O artigo 68 e seguintes tratam das áreas consolidadas. O marco temporal fixado na lei é 22 de julho de 2008. 22 de julho de 2008. Isso. Quem desmatou até essa data entrou num regime jurídico mais brando para recomposição. É aí que entra o PRA. Exato. O Programa de Regularização Ambiental. Se a infração é anterior a esse marco temporal de 2008, o proprietário adere ao PRA, assina um termo de compromisso e as multas podem ser suspensas e, ao final da regularização, convertidas em serviço de preservação. E quem desmatou no dia 23 de julho de 2008? Cai na regra geral. Tem que recompor integralmente e paga a multa sem os benefícios da conversão facilitada do PRA. Certo. E quem não tem área suficiente para recompor a reserva legal na própria fazenda, tem como compensar de outro jeito? Sim, existe o mecanismo da CRA, a Cota de Reserva Ambiental. A tal da moeda verde. Isso. É um título nominativo representativo de área com vegetação nativa que excede a reserva legal de uma propriedade. Quem tem a menos, compra a cota de quem tem a mais. Mas pode comprar em qualquer lugar do Brasil? Não. E aqui volta a jurisprudência do STF. Na mesma ADC 42, o Supremo determinou a necessidade de identidade ecológica para fazer essa compensação. Identidade ecológica. O que isso significa na prática para quem vai fazer a compensação? Significa que a área a ser preservada lá na propriedade de terceiros tem que estar no mesmo bioma e possuir as mesmas características ecológicas da área que foi desmatada irregularmente. Ah, então não dá para desmatar a Mata Atlântica em São Paulo e comprar a cota de reserva ambiental na Caatinga. Impossível. O STF barrou isso porque violaria o propósito da preservação da biodiversidade local. Perfeito, muito lógico. Mudando um pouco o foco, tem o uso do fogo. A lei fala bastante sobre isso. A regra do Código Florestal é a proibição geral do uso de fogo na vegetação. Mas existem exceções legais. Quais são as exceções permitidas por lei? Práticas agropastorais e florestais justificadas mediante prévia aprovação do órgão ambiental estadual. E o uso de fogo para queima controlada em unidades de conservação, quando previsto no plano de manejo para evitar incêndios maiores. Entendi. E eu vi nos resumos que tem uma jurisprudência super específica do STJ sobre a queima da palha da cana-de-açúcar. Sim, o STJ tem um entendimento de que mesmo sendo uma prática com previsão de eliminação gradativa, a queima da palha da cana-de-açúcar exige não só autorização administrativa prévia, mas também o estudo de impacto ambiental quando a área for significativa. A responsabilidade civil pelos danos gerados pela fumaça e fuligem também é objetiva. Sempre a responsabilidade objetiva no radar, né? Sempre. É o pilar do direito civil ambiental. E o roteiro também pede para a gente mencionar o regime da pequena propriedade rural e das áreas tradicionais. O Código Florestal trata o pequeno produtor de forma diferente? Trata sim. Existe um regime simplificado. As propriedades com até 4 módulos fiscais têm obrigações de recomposição de APP e reserva legal bastante reduzidas. E no caso de terras indígenas e territórios de povos tradicionais? A DC 42 da STF foi cirúrgica aí também. O Supremo declarou a desnecessidade de titulação formal imediata para que essas terras sejam reconhecidas e protegidas sob o regime de áreas tradicionais. Ou seja, o direito da comunidade tradicional precede a burocracia do papel. Exato. O direito originário prevalece para a aplicação das regras protetivas do Código Florestal. Bom, a gente falou de muita infração e muito acordo de regularização. E como isso é formalizado na prática institucional? O Ministério Público atua muito com os TACs, né? Sim, os termos de ajustamento de conduta. E aqui temos outro conceito jurídico dogmático fortíssimo. A aplicação do princípio tempus rege actum. O tempo rege o ato. Isso. Se o Ministério Público firmou um TAC com o poluidor sob a vigência do antigo Código Florestal de 65, exigindo 30 metros de APP, onde o novo código flexibilizaria, por exemplo... O TAC antigo não pode ser rasgado, é isso?
Exato. O TAC é um ato jurídico perfeito. A superveniência de lei ambiental mais favorável ao degradador não autoriza a revisão automática do termo de ajustamento de conduta. A obrigação assumida lá atrás tem que ser cumprida. Excelente. O nosso tempo de mergulho nas doutrinas e jurisprudências está indo para a reta final e o roteiro pede expressamente que a gente dedique os últimos minutos a um intensivão de pegadinhas para concursos de promotor e delegado, focando nas bancas CESP e VUNESP. Ótimo. Vamos fechar com chave de ouro para quem vai encarar essas provas logo mais. Eu já deixei umas estruturadas aqui. Manda a primeira. Como o CESP costuma cobrar o CAR? O CESP adora uma afirmação que parece correta. Eles colocam na prova assim, o cadastro ambiental rural tem natureza de registro público, sendo obrigatória a posterior averbação da reserva legal na matrícula do imóvel para garantir a segurança jurídica. Falso, né? A gente acabou de falar sobre isso. Falso. O entendimento consolidado do STJ é de que o registro no CAR desobriga a averbação no cartório. O candidato lê segurança jurídica e acha bonito, mas está contrariando a jurisprudência. Tem mais uma de CESP. Tenho, sobre a DC 42. A assertiva diz: segundo o STF, apenas as nascentes perenes são consideradas áreas de preservação permanente, estando as intermitentes excluídas do cômputo restritivo. Completamente errado. A gente discutiu que as intermitentes estão protegidas o ano todo. Exato. O CESP tenta te convencer pela lógica de que se não tem água, não tem proteção. Mas para o Supremo, a intermitente é APP sim. E para quem vai fazer prova de delegado de polícia, VUNESP, o que eles cobram em direito ambiental penal ou administrativo? A VUNESP é bem literal, mas vai na jurisprudência também. Uma pegadinha clássica deles é sobre a apreensão de veículos. Eles colocam: a autoridade policial só poderá proceder à apreensão de veículo flagrado transportando madeira sem DOF, caso comprove que o bem foi alterado ou é de uso exclusivo para a prática de crimes ambientais. O PEMA 1036, do STJ, né? A gente cobriu isso. Exatamente. Falso. Não precisa do uso exclusivo. A VUNESP tenta misturar com a lógica do perdimento de bens do tráfico de drogas, mas no direito ambiental a apreensão do instrumento é imediata, independentemente da exclusividade. Muito bom. E para fechar o intensivão, alguma de responsabilidade civil? Uma misturando VUNESP e CESP, que cai direto para o Ministério Público. Eles dizem: a responsabilidade civil por dano ambiental é de natureza propter rem, o que afasta a teoria do risco integral em caso de sucessão imobiliária. Nossa, misturou alhos com bugalhos. Fizeram uma salada. A responsabilidade é propter rem e baseada no risco integral. Uma coisa não afasta a outra. Pelo contrário, elas se somam para garantir a máxima proteção do bem jurídico. Sensacional. Bom, quem nos escuta já tem um mapa da mina. É incrível pensar como, mesmo com uma abordagem puramente dogmática, o direito ambiental se revela um sistema super engenhoso, com o CAR monitorando tudo por satélite e a obrigação propter rem garantindo que a dívida nunca expire com a venda do imóvel. O passivo ambiental virou o grande definidor de valor no mercado de terras brasileiro. Sem dúvida. O conhecimento literal da lei não serve só para passar em concurso. Serve para auditar o território nacional de verdade. Fica aí a reflexão final para quem nos acompanha. Se o CAR e a jurisprudência implacável do STJ e STF fecharam o cerco, será que as fraudes documentais antigas vão finalmente encontrar um muro intransponível no cruzamento de dados eletrônicos? É algo para se observar nas próximas decisões dos tribunais superiores. Com certeza. A gente encerra a nossa análise por aqui. Bons estudos e até a próxima!